Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais uma noite de bênção, mais uma oportunidade maravilhosa e gloriosa na presença de Deus para trazer para você ao vivo uma programação toda especial, segundo o qual eu tenho a certeza de que vai abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E você, como é que está? 100%? Está tudo em paz? Eu espero que você esteja bem, a sua casa, a sua família, que todos estejam debaixo das grandes mãos poderosas do Altíssimo. E olha, hoje nós estamos aqui com uma oportunidade especial, uma participação especial do nosso querido amigo pastor Antônio César. Logo mais dentro de alguns instantes nós estaremos juntos trazendo uma análise bíblica, uma reflexão que eu tenho a certeza de que vai abençoar você, vai abrir os seus olhos a respeito dessa realidade triste que nós estamos vivendo nos dias atuais, dessa questão toda relacionada à perseguição. Eu tenho um material, alguns vídeos muito importantes que eu quero apresentar para você, juntamente com o meu amigo pastor Antônio César, e nós vamos, obviamente, trazer uma meditação na palavra, vamos orar. Eu tenho certeza de que vai ser bênção na presença. E vamos para cima, porque o nosso amigo pastor Antônio César já está se achegando aqui e nós vamos trocar uma ideia aqui, vamos trazer uma reflexão da parte de Deus para você e vai ser bênção no nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Antônio César, como é que tá? 100% tudo em paz? Paz do Senhor, pastor Leonardo, que alegria, e eu agradeço imenso esse convite. Estamos aqui visitando, esse horário. O pastor tem trazido mensagens maravilhosas para todos aí que estão nos acompanhando. A paz do Senhor a todos que estão conosco nesta oportunidade maravilhosa. E eu creio que essa live vai realmente trazer para nós informações importantes, pastor Leonardo. Vai ser algo glorioso e tenho certeza que todos aqui que estão participando vão se alegrar desta oportunidade maravilhosa. Uma alegria, pastor Leonardo. Pastor Antônio César, a satisfação é toda nossa. Eu tenho certeza de que a mensagem que nós viemos trazer aqui nessa oportunidade, ela vai servir de bênção, vai servir realmente para trazer algo grande para a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Por isso eu quero reforçar uma vez mais para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Deixa o seu like, compartilha essa programação nos grupos, nas páginas. Eu tenho certeza de que vai ser bênção no nome de Jesus. Pastor Antônio César, eu tenho certeza de que Deus já está abrindo o entendimento, já está fazendo uma obra na vida de todos os que estão nos acompanhando em relação a esse assunto que nós vamos tratar, porque vamos dizer uma realidade, a situação ela não está para brincadeira. Nós vivemos em uma época, nós vivemos em um período onde todos os sinais nos mostram no sentido de que Jesus está às portas e o momento do arrebatamento da Igreja de Cristo na face da terra, ele está cada vez mais próximo e não haverá como escapar, pastor. Com toda certeza, pastor Leonardo, nós estamos vendo aí, mediante tudo que tem acontecido, que a gente acompanha pela mídia, e em vários países nós estamos vendo aí sinais que a igreja, ela tende a enfrentar aí, como se diz, um momento muito estreito, vamos assim dizer. E é tempo mesmo da gente estar se despertando, pastor Leonardo, e todos que nos acompanham, despertando para que a gente possa estar preparado e possamos vencer essas batalhas que não vai ser fácil, mediante o que já estamos acompanhando, pastor Leonardo? Tudo indica que tende a se complicar mais ainda, e olha, só Jesus para nos fortalecer, não é verdade? Perfeitamente, pastor. O senhor abordou um assunto muito importante a respeito da necessidade de despertamento do povo de Deus, despertamento das igrejas, porque a realidade é uma só, o pastor. A Bíblia Sagrada nos diz que o dia do Senhor, ele virá como se fosse a espécie do dia de um ladrão. Ela afirma dizendo que assim como o ladrão, ele entra na casa de suas vítimas em um dia, em uma hora que ninguém sabe, a vinda do Senhor será repentina de igual maneira. Enquanto as pessoas não estarão esperando, o texto bíblico até exemplifica, dizendo que as pessoas estarão comprando, estarão vendendo, estarão casando-se e dando-se em casamento. Quando elas pensarem que está tudo bem, virá o dia do Senhor e muitas pessoas serão surpreendidas
portanto, há a necessidade desse despertamento que o senhor acabou de dizer, porque realmente o mundo espiritual sabe dessas verdades que nós estamos tratando. E eu queria, inclusive, pastor, dentro disso, trazer a leitura de um texto bíblico aqui, que eu tenho certeza de que vai acrescentar muito dentro desse assunto que nós estamos abordando, que está lá no livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 4, esse será o texto da nossa meditação. Eu tenho certeza de que vai abençoar demais a vida das pessoas. Então você que pode, abra conosco no livro de Colossenses, capítulo 2, verso de número 4. Olha só o que diz o texto das Escrituras, que é a palavra de Deus. Apóstolo Paulo: digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. O que dizer de um texto como esse, o pastor Antônio César? Um texto onde o apóstolo Paulo, ele traz a essência sobre aquilo que é necessário para a vida de todo o povo de Deus. Olha, esse texto é um conteúdo, né, extraordinário, pastor Leonardo. Quando Paulo aí traz para a igreja, né, a necessidade de verdadeiramente, como diz aqui no versículo 6, até eu marquei aqui, traz a necessidade, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Isso é muito forte, pastor Leonardo, porque mediante o que tem acontecido nos últimos dias, a perseguição, como se diz, sobre a igreja de uma maneira assustadora. Eu vejo uma igreja que ela tem mudado muito. A igreja tem mudado, pastor Leonardo. Eu me lembro, na altura que eu aceitei Jesus, na altura eu tinha 16 anos de idade. Eu me lembro que a gente era tratado como protestante. Ah, você é protestante? Sim, eu sou protestante, tal. E passado-se o tempo, fomos tratados já como, vamos assim dizer, você é evangélico? Sim, sou evangélico. E hoje já se trata, né, por gospel. E então a igreja está enfrentando mudanças nessa modernização que também tem levado a igreja a não estar praticando aquilo que está no versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim também andai nele. Porque a igreja primitiva, pastor Leonardo, a minha forma de pensar, ela era perseguida, a igreja era rejeitada, a igreja tinha um testemunho. E principalmente na época de Roma, eles eram perseguidos como se diz, o Império Romano, as autoridades, eles odiavam a igreja de uma forma que perseguiam mesmo para matar. E hoje nós vemos o quê? Uma igreja moderna que ela é tolerada, pastor Leonardo. Ela é aceita pelo mundo. Por quê? Porque o mundo abraça praticamente a igreja. Por quê? Porque os hábitos da igreja estão sendo praticamente semelhantes aos hábitos do mundo. No sentido assim de comportamento, de postura, não está tendo, como se diz, uma identidade que antes se via na igreja. E eu vejo também essa igreja, ela acaba por, devido a essa influência, eu não sei se seria falta das próprias pessoas se voltarem no sentido de examinar o evangelho realmente verdadeiro, porque o evangelho ele transforma, ele muda a vida da pessoa. E nós temos observado que a igreja precisa se despertar porque o que vem por aí, pastor Leonardo, na minha opinião, não vai ser fácil. E quem realmente não viver, como diz aqui no verso 6, onde Paulo diz, assim também andai nele. Como Jesus ensinou, né? De uma maneira mesmo intensa, sem distrações, para que a gente possa verdadeiramente poder caminharmos firmados na orientação do Espírito Santo, pastor Leonardo. Exatamente, pastor, porque nós vemos que o grande segredo é justamente esse que o senhor acabou de ressaltar
no verso de número 6, onde o próprio apóstolo Paulo, enviado do Senhor Jesus, inspirado pelo Senhor Jesus, diz que o grande segredo da vida cristã para os dias atuais e também na época dos apóstolos está aqui. Assim também, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Porque de fato, para que nós possamos passar pelas guerras, pelas tribulações que nós vemos que já estão se manifestando nesses últimos dias, é necessário que nós estejamos com a nossa fé totalmente depositada em Deus, para que nós possamos ter realmente o domínio do cumprimento das profecias, o domínio do cumprimento de todas as promessas, porque, pastor, é como nós estamos tratando, é necessário não só apenas andarmos em Cristo, mas também nos despertarmos para a realidade da igreja aqui no Brasil, na região da Europa, nesses países onde nós sabemos que os sistemas, que os regimes estão realmente trazendo perseguições terríveis, acirradas. Nós temos notícias que foram veiculadas nos noticiários há pouco tempo atrás, de mais de 30 líderes religiosos, pastores, que foram realmente perseguidos, alguns estavam desaparecidos, outros foram censurados pelo regime do dragão, e nós percebemos que essa realidade é o cumprimento das profecias bíblicas dos últimos tempos, que nós sabemos que estão acontecendo, estão se materializando, o mundo espiritual está se movendo diante disso, e só falta as pessoas se despertarem, só falta as pessoas, uma parcela da sociedade cristã, acordar para essa realidade, e justamente conforme o verso 6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. E, de fato, como é que nós devemos fazer para andar em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, é nós renunciarmos à nossa própria vontade, é nós renunciarmos à corrupção desse mundo, é nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, no sentido de nos submetermos a uma obediência total e completa aos padrões das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, não é mesmo, pastor? Perfeitamente, pastor Leonardo. O que eu vejo, né, da minha maneira de pensar, a igreja primitiva, ela era ensinada e ela já, como se diz, abraçava o evangelho na totalidade. E hoje nós podemos observar, pastor Leonardo e todos que estão aqui conosco, que a igreja hoje é muito manipulada, segue influências, ensinamentos e posturas de líderes e pastores que não têm, né, vamos dizer, base bíblica, mas trazem ali heresias, e a igreja abraça como se estivesse tudo bem, e olha, temos Jesus, Jesus está com a gente, só que a realidade é o quê? A igreja está sendo manipulada, e essa manipulação tem trazido sobre a igreja, pastor Leonardo, o esfriamento, porque a partir do momento que a igreja deixa de viver um evangelho de renúncia, de transformação, o Espírito Santo se entristece. E o que a gente vê hoje é uma igreja praticamente vencida pelo comodismo, uma igreja vencida como se diz, pelas distrações que sempre vêm sobre a igreja, e essas distrações, a igreja passa o quê? A menosprezar a importância do revestimento espiritual, que é a busca do Espírito Santo, que já quase nem se ouve falar. Não vamos generalizar, claro, mas muitas igrejas não mostram a necessidade e a importância da pessoa estar se entregando a uma busca ao Espírito Santo, a uma consagração, para que ela possa estar preparada mediante o que vier, né? Ela está firmada na fé e, como se diz, com os pés sobre a rocha, que é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa igreja, ela vence, porque o Espírito Santo vai estar fortalecendo. Nós vemos ali em livro de Atos, o apóstolo, pastor Leonardo, a igreja buscando o Espírito Santo foi revestida e as perseguições já começaram. E a igreja foi se dispersando e o evangelho foi se propagando. E hoje não, a igreja está um pouco acomodada, é a minha maneira de pensar, pastor Leonardo, pouco acomodada, infelizmente. Perfeitamente, pastor, perfeitamente. E dentro disso que o senhor acabou de dizer, a grande pergunta que fica é: como a igreja de Cristo poderá passar pela provação que há de vir sobre todos os povos da terra
diante de todas essas constatações que nós estamos fazendo. Dentro dessa oportunidade que nós estamos trazendo, até agora, nós já abordamos várias temáticas que dizem claramente no sentido de que a igreja está fria, de que a igreja, infelizmente, tem estado com o foco totalmente distorcido das realidades da palavra e da realidade do evangelho. Infelizmente, nós nos deparamos hoje com a igreja brasileira e a igreja na Europa também com uma falta de identidade espiritual. Nós percebemos que as pessoas já não sabem mais o que é o verdadeiro evangelho e o que é o falso evangelho. E a grande questão é que realmente os tempos não estão favoráveis, e aí a pergunta interessante que não quer calar é, diante de todo esse cenário, como é que o povo de Deus estará preparado para lidar com situações como essas? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou apresentar, como o povo de Deus estará preparado para lidar com realidades como essas aqui. Quer ver? Vamos lá, preste bastante atenção e você vai entender, olha só. De 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Já é a maior repressão religiosa aplicada pelo regime comunista nos últimos anos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. A Zion foi fundada em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jim Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Recentemente, uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Na prática, a medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. E diante disso, pastor Antônio César, a grande pergunta ela fica em evidência conforme nós estamos tratando aqui. Como a Igreja de Cristo, nessa era atual que nós estamos vivendo, diante de tanta apostasia, diante de esfriamento, diante da falta de identidade, como a Igreja de Jesus terá condições de suportar perseguições como essas, pastor? Se torna muito complicado, pastor Leonardo? Porque a partir do momento que a igreja não está, como se diz, revestida, Jesus disse para os discípulos, para reunirem-se ali no cenáculo, para até que do alto sejais revestidos. Então, esse revestimento fortaleceu a igreja primitiva, que foi um exemplo de fé glorioso, pastor Leonardo. Pessoas que foram lançados na arena, mas não negaram o nome de Jesus, permaneceram, e outras situações que envolvem a perseguição da igreja primitiva, que a gente olha e a gente fala, meu Deus, que fé gloriosa. Agora, nós hoje vivemos um evangelho muito assim, praticamente superficial. Como que nós vamos resistir uma perseguição ferrenha que está aumentando cada dia mais? Nós agora vemos ali no Dragão essa perseguição, pastor Leonardo.
quem pode dizer que amanhã ou depois já não vai se estender pela Europa, pelo Brasil e assim sucessivamente. Então, que a igreja venha se despertar para se preparar e entender que a qualquer momento, independentemente do que aconteça, ficar firme e não negar o nome de Jesus, para que a gente possa, então, sermos verdadeiramente testemunha que a fé em Cristo, ela vale a pena, porque ainda que nós sejamos perseguidos, como nós vemos aí a situação, né, esses pastores que sumiram, para onde foram, né, pastor Leonardo? Fica a pergunta. Ninguém sabe, ninguém tem resposta, e é uma perseguição do governo. E como escapar disso? Então, não está fácil. E, pelo que eu vejo também, até as redes sociais ali no Dragão já proibiu um vídeo como nós estamos fazendo aqui, trazendo informações sobre a palavra de Deus, jamais seria, como se diz, transmitido ali, de maneira nenhuma. Então, a igreja está numa situação delicada, na minha maneira de pensar, pastor Leonardo, porque eu vejo em si, no âmbito geral, pelo testemunho que a gente vê, pessoas, né, eu sou crente, sou evangélico, sirvo a Deus, a gente vê que a igreja não está preparada para uma perseguição tão ferrenha como a gente está prestes a surgir, compreende? Eu analiso que a igreja precisa verdadeiramente se despertar, enquanto há tempo, né? Exatamente, pastor, exatamente, porque é isso que o senhor acabou de trazer, muito importante. Essa questão relacionada ao evangelho superficial, que nós sabemos que esbarra com o evangelho do comodismo, com o evangelho da vida fácil, onde as pessoas não são ensinadas a verdade, a essência do verdadeiro evangelho de Cristo, nós percebemos que, infelizmente, a igreja de Cristo fica carente da espiritualidade necessária para enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de sistema, como o senhor bem acabou de dizer. O regime do dragão, ele não tem dado sossego, ele tem expandido as suas fronteiras cada vez mais. Inclusive, nós sabemos, é de nosso conhecimento, que o nosso governo aqui, o nosso governo brasileiro, segundo as palavras de uma grande autoridade, uma boa parcela do nosso governo tem admiração à forma de execução, de sistema do regime do dragão. Essas palavras não são minhas, foram ditas por uma autoridade brasileira no seguinte sentido: nós admiramos o regime do dragão em sua forma de administrar. Então nós percebemos que essa realidade, pastor, ela é muito intensa, ela já está aqui diante dos nossos olhos e não tem como escapar, né? E isso é tão interessante. Pode falar, pastor. Pastor Leonardo, antes que eu me esqueça, uma pergunta que me surgiu aqui agora. Nós estamos falando aí do dragão, essa perseguição sobre, né, os pastores, os evangélicos em geral, ali no dragão. Eu me lembro que, no decorrer, né, pude ter a oportunidade de observar que, mediante um julgamento judicial, se coloca ali a palavra de Deus e a pessoa faz um juramento, né, expondo que realmente vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Esses estados já não usa mais isso, né? Porque pelo fato de estarem perseguindo um povo cristão que vive, vamos dizer, a Bíblia, eles não têm esse tipo de juramento. Desculpa fugir um pouco do nosso conteúdo aqui, mas só para a gente trazer aí para as irmãs essa informação, para todos que nos acompanham. Exatamente, né, pastor, mas é a mais plena realidade, porque diante de tudo que nós estamos vendo, é o que o senhor acabou de dizer, a pretensão desse sistema que aí está, e eu costumo dizer que esse sistema do dragão, ele já tem os seus tentáculos firmados aqui no Brasil. Nós sabemos que os objetivos, o objetivo final é a proibição, o objetivo final é realmente a restrição de forma cada vez mais acirrada e, conforme disse o vídeo, para chegar um momento onde se tornará inviável a manifestação da fé das pessoas. E aí, aqueles que já estão em um nível de esfriamento, aqueles que já estão, talvez, quem sabe, assimilados com essa forma, com esse estilo de evangelho que nós estamos vendo nos dias atuais, eles simplesmente aceitarão, acatarão
esse estilo, essa forma, de maneira tranquila, mas hora que vier a grande perseguição, como já está vindo, pastor, não terá o que fazer, porque não é à toa que essas 30 pessoas, esses 30 cristãos, dentre os quais líderes, pastores, que fazem grandes trabalhos, que arrebanham pessoas para o reino de Deus, porque obviamente nesses lugares não tem espaço para o falso evangelho não sobrevive nesses lugares. Somente o evangelho da realidade, o evangelho firmado em Jesus, é que dá conta de ficar de pé e levar um pouco de fé e esperança para aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, pastor Antônio César. O senhor disse algo muito interessante, pastor Leonardo. Eu vou permita pôr um comentário aí, da Armanice. O povo tem culpa por não buscar a presença de Deus. O pastor Leonardo, o pastor citando aí que quem não tiver realmente no Evangelho da Verdade não consegue vencer esse tipo de perseguição, e não consegue, porque é algo mesmo, né, que foge, né, de um padrão normal. Eu me lembro que quando comecei a servir a Jesus, aceitei Jesus, e trabalhando na empresa as pessoas gritavam, ô irmão, ô irmão. Então era um tipo de zombaria que tinha naquela época, era uma perseguição, vamos dizer, simples. Agora, quando se trata assim de uma mutilação, algo, né, tirar a vida, já é algo mais pesado. Agora, a culpa é de quem? Vamos assim dizer, do povo evangélico está nesse nível de decadência que está. De quem seria a culpa? Deus mudou, pastor Leonardo? O Espírito Santo já não quer mais batizar as pessoas? O que está acontecendo, na opinião do pastor Leonardo, mediante essa mudança drástica da igreja? A Anice Nascimento fez esse comentário e me despertou essa pergunta. O povo também tem culpa. É o povo, ou o povo não está sendo ensinado por líderes que têm mais focado, vamos dizer, a área material? O que acontece, na sua opinião, pastor Leonardo? Pastor, a verdadeira culpa são daqueles que fazem parte do sistema e decidiram não voltar os seus olhos para as Escrituras. São para aqueles que estão inseridos no sistema de igreja, que fazem parte dos grupos, que fazem parte dos trabalhos, mas eles decidiram claramente a seguir a cartilha da igreja, o regimento interno da igreja e, em último lugar, talvez, quem sabe, se der tempo, eles voltarão os seus olhos para ver o que a Bíblia diz, e automaticamente nós sabemos que a Bíblia é a vontade de Deus, e se o ser humano não volta os seus olhos para as verdades da palavra de Deus, automaticamente o resultado é esse que nós estamos vendo. Inclusive, um pouco antes de entrar ao vivo aqui na live, nós conversávamos juntamente com o pastor Claudinei e nós tratávamos a respeito desse assunto de manifestações de homens, de mulheres que se intitulam profetas, pastores e que são embasados naquelas revelações estereótipas, carentes de Bíblia e que levam aquela retórica de que já foram e voltaram 10, 20 vezes no inferno e lá viram coisas e etc e tal, mas quando você vai na essência, nós percebemos que não tem o pano de fundo, não tem a base, o alicerce firmado dentro das verdades da palavra de Deus. E as pessoas estão recebendo isso como evangelho. Mas nós sabemos que isso não tem nada a ver com o evangelho cristocêntrico, com o evangelho embasado na palavra de Deus e naquilo que os primeiros apóstolos nos passaram. E nós vemos que as pessoas se contentam com essa, digamos assim, com essa migalha que não tem nada a ver com Deus, porque elas não voltaram os seus olhos para as Escrituras, pastor. Então qualquer coisa é coisa, isso aí tá bom, vamos avançar e seja o que Deus quiser. É assim que as pessoas estão levando, infelizmente. Infelizmente é uma situação lamentável, né, pastor Leonardo Pires? Essa situação de ver a maneira que a igreja em geral está caminhando mediante o que está acontecendo. E eu vejo isso muito perigoso, porque se nós não estamos preparados para algo que está para vir, podemos sofrer uma consequência muito grande, porque não se preparamos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor Leonardo. E o governo brasileiro, o que faz sobre essas perseguições? Dão ênfase? Qual é o comportamento do governo
sobre essas perseguições que têm acontecido ali no Dragão e em outros lugares também, pastor Leonardo? A questão do governo brasileiro, pastor, é aquilo que nós sabemos. Infelizmente, o Brasil está voltado para as questões ideológicas, para as narrativas, e em relação a muitos assuntos importantes, infelizmente, as nossas autoridades estão com as costas viradas e realmente indiferentes diante dessa realidade que nós estamos vendo pelo mundo afora. E, em contrapartida, como a nossa irmã Carmen Maia está escrevendo aqui, em contrapartida, aqueles que fazem parte do sistema de igreja estão se alimentando de revelações falsas, de questões que nós sabemos que não tem a ver com as Escrituras, e o grande X da questão é, quando chegar? Na verdade já está, nós sabemos que já chegou, não dá nem para dizer mais quando vir, quando acontecer, não. A questão é que já está acontecendo agora essa perseguição, nós vemos a manifestação dela aqui no Brasil. Hoje no Brasil, a depender do evangelho que você trazer em público, você corre o risco de ser preso, de ser detido, de ser censurado pelas pessoas, porque nós sabemos que aqueles que estão no poder hoje, eles são contra a igreja, eles são contra os pastores, eles são contra a propagação do cristianismo, do evangelho, porque eles sabem que a igreja sempre foi e sempre será uma pedra no sapato para os propósitos que eles pretendem aplicar aqui no nosso país, pastor Antônio César. É verdade, pastor Leonardo. E nós, mediante esses fatos que têm acontecido, a gente vamos parar e pensar realmente, caminhamos para dias difíceis, dias trabalhosos, que todos que nos acompanham aqui neste momento, esse comentário sobre esse assunto, a mudança da igreja, a igreja primitiva era testemunha de Jesus, era perseguida, morta, massacrada, mas não negava o nome de Jesus. A igreja moderna, infelizmente, pastor Leonardo, tem sido manipulada. E essa manipulação, é claro, traz consequências e o resultado que é uma vida espiritual praticamente superficial, uma vida espiritual que a pessoa fica ali, só observa que na Bíblia tem tantas coisas grandes que Deus fez, sinais e maravilhas, e a pessoa fica pensando, mas será que isso aconteceu? Porque o problema que eu vejo também, pastor Leonardo, pessoas que estão se voltando ao evangelho agora, aceitando Jesus agora, elas não têm nem ao menos ideia de como era ensinado em tempos passados. O pastor Leonardo é bem mais novo que eu, talvez ainda pegou a fase boa da igreja, aquela igreja onde os pastores, líderes, responsáveis tinham um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Mas isso foi mudando. E como que fica essas pessoas, pastor Leonardo, que estão se entregando ao evangelho agora, e tendo um ensinamento que não traz para ele uma base de uma fé verdadeira para que ele esteja preparado para enfrentar, venha o que vier. Como que fica, pastor Leonardo? Eu às vezes fico pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Qual a sua opinião, pastor Leonardo? A verdade, pastor, é que essas pessoas que estão chegando agora, elas ficam lançadas, em primeiro lugar, nas mãos de Deus, na dependência de Deus, em segundo, através de nós, que somos o remanescente, que sabemos o que é o verdadeiro evangelho, que não estamos entregues a esse sistema que está. Eu creio sinceramente que a esperança dessas pessoas é a igreja da última hora, é a igreja remanescente, aqueles que fizeram parte de uma outra realidade, que não essa que nós estamos contemplando, porque a verdade é uma só, pastor, momentos como esses vão chegar, quer ver? Eu vou colocar um vídeo aqui, momentos como esses vão chegar e só conseguirão passar por ele aqueles que estiverem de fato preparados. Olha só. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar ao nome de Jesus. Eu neguei e eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem antes dessas situações. Nós brincávamos,
Íamos à igreja brincávamos com as crianças, cantávamos, crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado, eu estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía. Então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei. E já quando levaram katana, me katanaram na cabeça, do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então, eu disse que não, eu não sou muçulmano. Eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram, você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. Cortaram a minha orelha com aquela faca. Pela orelha, eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Será que, como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca. Essa estaca, levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore ali, naquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levaram. Eu vou dar uma pausa aqui por alguns instantes aqui no vídeo, pastor, porque eu acho que às vezes algumas pessoas não entendem essa realidade que nós estamos constatando aqui. Gente, isso aqui não é montagem, não é algo que foi preparado para tentar, mostrar, para tentar trazer evidência. Não, isso aqui é a constatação de fatos reais de uma pessoa que foi torturada, de uma pessoa que teve a sua orelha cortada e foi, semelhantemente, como aconteceu com Cristo, foi pregada em uma cruz, em um crucifixo, apenas pelo fato de não haver negado a sua fé em Jesus. E diante disso, pastor Antônio César, essas imagens, elas corroboram com aquilo que nós estamos tratando, porque quando essa realidade chegar nos lugares onde nós estamos, nós aqui no Brasil, o senhor na região da Europa, uma hora vai chegar esse tipo de acontecimento aqui na nossa realidade, como é que a igreja vai poder se portar? Como é que a igreja vai poder resistir? Porque realmente é uma tristeza, é algo muito grande e realmente só Deus para trazer solução e para dar a força necessária. Mas nós sabemos que para Deus dar força, as pessoas precisam estar sendo alimentadas pelo verdadeiro evangelho, não é mesmo, pastor? Concordo plenamente, pastor Leonardo. A gente vê aí o relato desse senhor, a gente vê a orelha dele até com sinal ali onde foi cortado, e é verdadeiramente uma pressão muito grande, né? A pessoa ser mutilada, ou você nega Jesus, ou vamos fazer, de você causar dores em você, cortar a orelha dele, o cara que se alimentar da própria orelha, são, como se diz, massacres, simplesmente porque ela professa a fé em Cristo Jesus. Eu vejo que eu digo nós em geral, se nós não verdadeiramente se voltarmos para Deus, para abraçar o evangelho de verdade, que o evangelho da verdade é a renúncia da nossa vontade, a obediência à palavra de Deus e uma vida de generosidade todos os dias, para que esse evangelho venha fortalecendo e a gente então numa situação dessa a gente possa realmente ter fé, uma fé firme, forte e verdadeira, que a gente não nega o nome de Jesus para não sermos mutilados. A gente não importa o que aconteça, eu não nego Jesus. Glória a Deus. A gente acaba analisando a igreja de hoje, a igreja moderna, pastor Leonardo, e há uma preocupação. Como que essa igreja vai resistir
esse tipo de situação. Porque há pessoas que nem vê, não querem nem ver esses vídeos. Ah, não, isso daí é montagem. Sempre se arruma umas desculpas, né? Para não dar o verdadeiro valor a esse conteúdo que vem como inspiração para a gente se preparar. Não é para a gente ficar com medo, para a gente se preparar e buscar mais, e se posicionar mais e entender que o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é algo sério. E as pessoas estão levando o Evangelho assim, olha, você é cristão? Eu sou cristão, você é evangélico? Eu sou. Ah, eu também sou evangélico. Mas a realidade, viver para Cristo, é algo totalmente diferente. Envolve realmente uma entrega diferenciada todos os dias. Todos os dias, não é a gente se reunir entre paredes, né, físicas, um templo físico, 2 ou 3 vezes na semana, pastor Leonardo. É algo que envolve muito mais da vida de cada pessoa, o Evangelho da verdade. E se a pessoa não se conscientizar disso, que viver o Evangelho é uma mudança radical e completa na vida para você estar preparado para enfrentar o que for necessário. Mas tendo a certeza, a fé e a confiança de que, a partir do momento que a gente não negarmos o nome de Jesus, é claro, nós temos garantia da vida eterna, porque o Senhor, Aleluia. com certeza, né, vai estar entregando a cada um o seu galardão. E né, diante de perseguições, tribulações, o Senhor, claro, vai entregar a vitória a cada um que ficar firme e resistir os dias que são maus, pastor Leonardo. Exatamente, pastor Antônio. Somente o Evangelho da verdade é que pode trazer essa condição essencial para que as pessoas possam resistir a essa provação que toda a terra há de passar. Essa é uma verdade bíblica que realmente nós não temos como negar, não temos como dizer que não, porque as Escrituras Sagradas estão aí, gente. A verdade é essa. Portanto, nós dizemos a você que faz parte aqui de todos os nossos canais, que você possa realmente participar dos trabalhos que nós apresentamos diariamente, porque tudo isso vai servir para forjar a sua fé, cada palavra, cada mensagem, cada oração, tudo isso vai preparar você para as grandes realidades que estão se manifestando diante dos nossos olhos, porque o que vai determinar se nós chegaremos com sucesso até o final e teremos condição de recebermos a coroa da vida, conforme nos diz em Apocalipse 2:10, é de fato o nível da nossa fé e da nossa sinceridade em Deus. Então você que está nos acompanhando, entenda que essa é uma missão de vida para todos nós. Nós realmente trilharmos o caminho do verdadeiro evangelho é uma necessidade para garantir a nossa sobrevivência espiritual. Porque, pastor, o que mais nós temos visto é que as pessoas hoje, elas compreendem o evangelho como se fosse uma religião, como se fosse fazer parte de uma instituição religiosa, fazer parte de um grupo, fazer parte, talvez, quem sabe, de uma rede de jovens, de um grupo de coral, e só isso tá bom. Não, o evangelho é muito mais do que isso, meu amigo. O evangelho não significa você se afiliar à placa de uma instituição, à placa de uma igreja e achar que está tudo certo, sem dar sequência no processo de transformação, obediência e mudança, porque sem isso, o próprio Jesus disse que nós não veremos a Deus. A própria palavra, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E como é que nós alcançamos essa pureza? Nós alcançamos essa pureza quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra, quando nós aplicamos o discernimento do Espírito Santo para realmente diferenciarmos o que faz parte da vontade de Deus e o que não faz parte. O que está dentro da Bíblia e o que são costumes humanos. O que faz parte da fé viva e eficaz no Altíssimo Deus através de Cristo Jesus e o que faz parte de regramentos, dogmas e costumes de instituições religiosas. Só isso, pastor Antônio César, é o que pode preparar o coração das pessoas para essa realidade que já está se apresentando. E uma coisa muito importante que o senhor acabou de trazer. Tudo isso é realidade. Já está se manifestando, está diante dos nossos olhos e somente a obediência ao Senhor Jesus e à sua palavra é o que pode trazer
o refrigério e o consolo para todos nós, pastor. Com certeza, pastor Leonardo, a igreja tem que despertar e parar de ser manipulada, né? E começar a olhar mais para a palavra de Deus e meditar na palavra e entender que Jesus, ele orienta: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele vem para fazer com que a gente entenda que é uma nova vida, uma nova história na nossa vida. Então, todo esse evangelho que hoje é trazido e não traz mudança, não traz arrependimento, é um evangelho que vai levar a pessoa, mais cedo ou mais tarde, a não resistir a esse tipo de perseguição, compreende? É necessário esse despertamento, e isso tem que ser individual, a pessoa pegar a palavra de Deus e começar, né, e parar de ser manipulada, porque o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. O pastor Leonardo tem uma ideia, eu orientei um casal que eles, né, viviam juntos. O senhor vê a situação que está a igreja aqui, isso eu digo que na Europa. Orientei um casal: olha, vocês ainda não se casaram, vivem, né, juntos há algum tempo, agora estão na presença do Senhor, vocês querem se batizar, vocês primeiro organizam a sua situação patrimonial e depois vocês se batizam. E olha, passaram-se uns tempos, né, tive a notícia que o jovem teve uma orientação de um pastor: não, você pode casar, batizar, você já é casado, porque você já mora há algum tempo, Deus reconhece que você é casado. Quer dizer, então há uma contradição nas interpretações né, não dizemos nem de usos e costumes, de algo que está mesmo diante dos nossos olhos. Quer dizer, como que pode a pessoa se batizar, ela vivendo com uma outra pessoa, uma união estável, não são casados, né? Então, perante a lei são separados, né? São solteiros, desculpa, perante a lei são solteiros. Primeiro oficializa o matrimônio, case e depois se batiza, quer dizer, fazer as coisas corretas para que realmente o Espírito Santo venha envolver e cada vez a fé dessa pessoa seja fortalecida. Então, esse tipo de situação, eu fico pensando, meu Deus, os novos cristãos estão sendo ensinados esse evangelho. Como é que fica, pastor Leonardo? Eu não sei como está aí a situação no Brasil, mas é lamentável esse tipo de acontecimento. Lamentavelmente, pastor, lamentavelmente nós vemos esse tipo de realidade, né? Mas nós, ainda assim, diante desse cenário, nós temos condições de dar graças a Deus, porque ainda existem pessoas que fazem parte do remanescente da igreja, que estão conosco todos os dias, que estão sendo alimentadas pela verdadeira palavra, que estão recebendo aquilo que é a própria vontade de Deus na terra. Pessoas que entenderam que não é a placa da igreja que vai salvar, que não são os costumes, os dogmas, as práticas, porque no final das contas, meu amigo, tudo isso não te prepara para que você possa vivenciar e passar por realidades como essas que nós estamos apresentando para você no vídeo. Mas quando você entende o que é a vontade de Deus, quando você abre a sua cabeça, as suas ideias para fazer parte da família celestial, como de fato aqueles que estão conosco já estão fazendo, automaticamente acontece, pastor Antônio, como aconteceu com esse senhor aqui no final do vídeo. Quer ver? Vamos reparar? Vamos reparar aqui porque eu tenho certeza de que vai ser interessante. Olha só o que aconteceu com ele no final desse vídeo. Foram me encostar naquela árvore, levaram, providenciado pelo próprio Deus. Olha só. Começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá, mas eu estava sangrando embaixo, o joelho, nos pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, quando estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né?
Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá. Em outras palavras, pastor Antônio César, até no momento mais crítico, até no momento de maior dificuldade, para aqueles que estão firmados verdadeiramente em Deus e em sua palavra, conforme nós vemos aqui pelo exemplo, o próprio Jesus prepara o escape, pastor. Com certeza, né, pastor Leonardo Pires? A Bíblia diz que Deus sabe livrar aqueles, né, que professam uma fé verdadeira. E em Apocalipse o Senhor diz, né, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também, né, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam sobre a terra. Então, é esse evangelho que nós temos que realmente estar vivendo. O povo de Deus, vocês que estão aqui, continue, né, nessa busca, nas participações dos jejuns, na renúncia, né, da sua vontade para fazer a vontade de Deus, examinando a palavra, obedecendo. Não se deixe ser manipulada, não. Você é uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus. Sirva o Senhor, corpo, alma e espírito, porque a nossa trajetória diante do que nós temos acompanhado, pastor Leonardo, essas imagens que o pastor trouxe aí, já é um alerta que a igreja está sendo perseguida de uma maneira mais intensa, já como acontecia em outros lugares, está se alastrando também em outros países, que nós possamos estar verdadeiramente fortalecidos e preparados pela presença do Espírito Santo em nossa vida. E essa presença do Espírito Santo vai vir mediante, é claro, a nossa entrega, renúncia, obediência e busca, né, constante todos os dias, vivendo o Evangelho que verdadeiramente muda a vida do homem e da mulher. O Evangelho que traz em nós, mesmo diante de problemas, dificuldade, alegria de saber que somos, né, escolhidos do Senhor para sermos testemunha da sua palavra, do seu amor, da sua bondade. Que Deus venha cada dia mais nos renovar, né, com a presença do Espírito Santo, pastor Leonardo. Perfeitamente, pastor Antônio César, perfeitamente. O senhor acabou de dizer uma coisa, na verdade foi um conjunto de palavras muito importantes, talvez seja o ponto alto da programação, no sentido de que a renúncia, o exame profundo da palavra e realmente a nossa entrega diante de Deus são as qualidades e os adjetivos que nos dão a condição de nós alcançarmos uma fé verdadeira. E só a fé verdadeira no Altíssimo Deus, o pastor Antônio, que realmente pode nos levar ao cumprimento e à obediência de sua palavra. Não existe o caminho do atalho, não existe, o caminho mais curto, não existe algo mais fácil, não existe. As verdades bíblicas estão postas diante dos nossos olhos e, conforme nos diz o texto sagrado, cabe a nós optarmos e escolhermos em relação ao caminho que nós queremos trilhar. O próprio Deus, ele diz para o seu povo no Antigo Testamento: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele nos aconselha nós andarmos pelo caminho da luz para que nós possamos realmente termos garantida a nossa salvação através de Cristo e chegarmos em momentos como esses e termos de fato a condição de nos pautarmos pela vontade de Deus, de resistirmos o dia mal, e uma das questões mais importantes, pastor, estarmos firmados no verdadeiro evangelho. E dentro dessa necessidade de estarmos firmados no verdadeiro evangelho, nós voltamos os nossos olhos para o que diz em Tiago 1,27, de que a verdadeira religião é nós visitarmos os órfãos e as viúvas em suas necessidades e nos abstermos da corrupção
deste mundo. E dentro disso, pastor, eu quero colocar um vídeo aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando, em relação aos trabalhos sociais, os trabalhos de ajuda, de missões que nós estamos fazendo lá na região de Inhamatanda. Olha que bênção da parte de Deus, a água cristalina. Ó. Essas pessoas aqui estavam tomando uma água mais escura do que café misturado com leite. E agora tem aí a água cristalina do poço que foi perfurado, e tudo isso com a ajuda de vocês, e nós só temos que agradecer a Deus absolutamente por tudo. Então eu peço a você que está aqui conosco, nos ajude. Qualquer valor que você enviar será muito bem-vindo, tá? Será muito bem-vindo para nós servirmos as refeições nas nossas bases, tá? Nas nossas bases que ficam espalhados, né? Que ficam espalhados em quatro regiões em Moçambique. Zona Norte, Zona Leste de Inhamatanda, também no distrito do Siluvo, na província de Sofala, e também na cidade de Gondola, na província de Manica. Nós contamos com a contribuição de cada um de vocês nesse trabalho, nessa obra maravilhosa de generosidade que está sendo feita. Isso aqui são imagens da última refeição: arroz, feijão, carne de frango, peixe frito, né? E a garrafinha de suco para as nossas crianças. Foi realmente uma bênção da parte de Deus. E nós estamos aí contando com a sua ajuda, porque as refeições não param, né? As refeições continuam, as pessoas sempre estendendo as mãos e isso sendo revertido em forma de alimentos, né, para as nossas crianças. E você que está aqui, faça parte desse projeto, faça parte dessa missão também, nos ajude nesse grande desafio. Deus há de recompensar cada um de vocês. Então essas são as nossas crianças, né, em Inhamatanda, Zona Norte. Como eu disse, em todas as nossas bases, nós temos esse trabalho, nós contamos aí com a sua ajuda, com a ajuda de toda a sua família. Aqui abaixo também você pode ajudar pela conta do Ministério, né, da Caixa Econômica Federal ou do Banco Itaú, né, conta jurídica, né, na Caixa Econômica e no Itaú. E se você quer nos ajudar por outras agências, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, o BV, que é o Banco Votorantim, pelo C6 Bank, é só você entrar em contato por esse WhatsApp que a minha esposa te passará todos os dados aí necessários, tá? Se você quer nos ajudar pelo Western Union, pelo MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, entre em contato que minha esposa estará passando para você aí também todos os dados e informações necessárias para você estar semeando na vida dessas crianças. A Bíblia Sagrada diz da seguinte maneira: o generoso prosperará, porque quem dá alívio também receberá. Nós temos ajudado essas crianças, essas famílias, e não somente essas crianças e essas famílias, mas também temos semeado na vida de algumas viúvas, de algumas vovós, que têm cuidado dos seus netinhos, né, com muito carinho, com muita dedicação, e nós temos entregado também, distribuído cestas de alimentos para essas famílias. E eu quero pedir para você que está aqui conosco, né, estar ajudando. Muitas mães têm recebido o leite, né? Têm recebido o leite. O que o Leandro escreveu aqui, ó: mas a África é rica, mas só tem miséria para o povo. Por causa do quê, Leandro? Justamente por causa da política desses países, né? As políticas desses países têm arremessado a sociedade a uma vida de miséria, enquanto os governantes vivem em um verdadeiro pedacinho do paraíso aqui nessa terra, né? Muitos deles têm mansões em paraísos fiscais, em lugares paradisíacos, né? De contrapartida, a gente tem visto o povo passando fome. E tudo isso é o quê? Corrupção. E o Brasil herdou um pedacinho dessa corrupção, porque nós temos em nossas veias um pouquinho do sangue africano também. Somos aí a mistura de África, de Europa e a mistura indígena, né?
essas 3 etnias, gerou, né, esse povo que somos nós, chamado brasileiros, né? Então, é herança, né? Então, você vê aí o povo passando fome, de contrapartida, os políticos andando nos seus jatos próprios, né? Tendo mansões em Nova York, em Miami, né? Mansões na Califórnia, em Las Vegas, mansões em cidades bonitas e sofisticadas da Suíça, de toda a Europa, enquanto o povo passa fome. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de generosidade, que quando nós olhamos para essas crianças com um olhar de misericórdia, nós estamos praticando aquilo que o próprio Jesus mandou nós praticarmos, que é o quê? Fazermos, né, a prática do amor ao nosso semelhante como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. Né? Assim como nós não queremos ver os nossos filhos passando fome, Jesus disse, faça de tudo para os filhos dos próximos também não passarem fome. Assim como a gente não quer ver nossas crianças chorando por um pão, assim também, dentro da sua capacidade, faça por onde as crianças de outrem não venham necessitar do pão de cada dia. E assim sucessivamente. Então, tira um print da tela. Aquele que tem mais condições, ajude com um pouco a mais. Aquele que tem menos condições, ajude dentro da sua condição. Mas não ignore essas imagens, não ignore, né, essas crianças, essas viúvas, essas vovós que tanto precisam, porque Deus tem nos abençoado tanto, nos dado tanto, que desse tanto que Ele tem nos dado, não é tudo para nosso uso. Tem uma porcentagem ali que é para nós semearmos na vida do próximo, né? Que é para nós semearmos na vida do nosso semelhante. O Igor, né, está perguntando se já passou as informações. Passou as informações sim, né? Mas volta lá do começo, tem informações importantes aí para todos vocês, tá bom? Então nós pedimos a vocês que nos ajude, que estenda as suas mãos, faça por essas crianças, faça por essas pessoas aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Eu já passei fome e sei que a fome dói, que a fome humilha, que a fome traz assim um sentimento muito ruim e que a fome fala. A fome não é silenciosa, a fome fala. Então, nos ajude a matarmos a fome. Obrigado, Kel, que o Eterno te prospere em tudo, em nome de Jesus, viu? E a todos vocês que estão aí estendendo as mãos, olha para essas crianças, né? Faça aquilo que você realmente pode, né? Aquele que pode com pouco, ajuda com pouco. Aquele que pode um pouco a mais, ajude com um pouco a mais. Mas faça, porque com certeza Deus vai retribuir a todos vocês. Que bom, o Carolino. Vamos para cima! Vamos louvar ao Senhor juntos em Amatanda. Ministério Milagres Extraordinários chegou. Chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor em Amatanda, louve ao Senhor batendo